Normas da Corregedoria. Seção 17. Da consulta e da carga dos autos. Artigo 157. O acesso aos autos judiciais e administrativos de processos em andamento ou findos, mesmo que sem procuração, quando não estejam sujeitos a segredo de justiça, é assegurado aos advogados, estagiários de direito e ao público em geral por meio do exame de balcão do ofício de justiça ou sessão administrativa, podendo ser tomados apontamentos, solicitadas cópias reprográficas, bem como utilizado scanner portátil ou máquina fotográfica. Vedado, nessas hipóteses, o desencarte das peças processuais para reprodução. Parágrafo único. Os escrivães judiciais e os chefes de seção judiciária manterão pessoalmente ou mediante servidor designado rigorosa vigilância sobre os autos dos processos, sobretudo quando do seu exame por qualquer pessoa no balcão do ofício de justiça ou seção administrativa. Artigo 158. Para a garantia do direito de acesso aos autos que não corram em segredo de justiça, poderão os advogados ou estagiários de direito regularmente inscritos na OAB que não tenham sido constituídos procuradores de quaisquer das partes retirar os autos para cópia pelo período de 1 hora, mediante controle de movimentação física, devendo o serventuário consultar ao sítio da Ordem dos Advogados do Brasil, da internet, à vista da carteira da OAB apresentada pelo advogado ou estagiário de direito interessado, com impressão dos dados obtidos, os quais serão conferidos pelo servidor antes da entrega dos autos, observadas ainda as demais cautelas previstas para a carga rápida, conforme disposto no artigo 165. Parágrafo único. A carga rápida de que trata este artigo também será concedida à pessoa credenciada pelo advogado ou sociedade de advogados, não sendo dispensada a consulta ao sítio da Ordem dos Advogados do Brasil dos dados referentes ao advogado ou sociedade de advogados que autorizar a retirada dos autos. O proposto deverá apresentar, além da autorização prevista no artigo 7 do parágrafo 7 do artigo 272 do Código de Processo Civil, o respectivo documento de identidade. Artigo 159. Nos casos complexos ou com pluralidade de interesses, a fim de que não seja prejudicado nenhum andamento do feito e nenhum acesso aos autos, fica autorizada a retirada de cópias de todo o feito que ficarão à disposição para a consulta dos interessados. Artigo 160. Na hipótese de os processos correrem em segredo de justiça, o seu exame em cartório será restrito às partes e a seus procuradores devidamente constituídos. Parágrafo 1. As entidades que reconhecidamente prestam serviços de assistência judiciária poderão, por intermédio de advogado com procuração nos autos, autorizar a consulta de processos que tramitam em segredo de justiça em cartório pelos acadêmicos de direito não inscritos na OAB. Referida autorização deverá conter o nome do acadêmico, o número do seu RG e o número e/ou nome das partes do processo a que se refere a autorização, que será juntada posteriormente nos autos. Parágrafo 2. É vedado o acesso a autos de processo que correm em segredo de justiça por estagiários não inscritos ou com inscrição vencida na OAB. Artigo 161. A carga de autos judiciais e administrativos em andamento no cartório é reservada unicamente a advogados ou estagiários de direito regularmente inscritos na OAB, constituídos procuradores de alguma das partes, ressalvado nos processos findos e que não estejam sujeitos a segredo de justiça, a carga por advogado, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Parágrafo único. A carga de autos também poderá ser realizada por pessoa credenciada, a pedido do advogado ou da sociedade de advogados pela advocacia pública, pela defensoria pública ou pelo Ministério Público, o que implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. Artigo 162. O escrivão ou o escrevente responsável pelo atendimento registrará a retirada e a devolução de autos mediante anotação no sistema informatizado oficial
e no relatório de carga emitido pelo sistema. Carga eletrônica, observadas as seguintes cautelas. Inciso 1. Na retirada dos autos, o advogado estagiário de direito ou pessoa credenciada lançará sua assinatura no relatório de carga emitido pelo sistema informatizado, arquivando-se o documento provisoriamente em classificador próprio. Inciso 2. Na devolução do feito, o servidor do ofício de justiça ou da seção administrativa efetuará a baixa no relatório de carga, juntando-o imediatamente aos autos. Parágrafo 1. O livro protocolo de autos e papéis em geral será utilizado quando não for possível a utilização do sistema informatizado, caso em que serão lançados no livro a assinatura do destinatário e nos autos o termo de carga e recebimento. Parágrafo 2. No relatório eletrônico ou no livro de protocolo constarão o número da carteira profissional e respectiva seção expedida pela OAB em nome do destinatário ou o número da carteira de identidade quando tratar-se de pessoa credenciada pelo advogado ou sociedade de advogados, facultado ao servidor, na dúvida, solicitar a exibição dos documentos. Parágrafo 3. A baixa da carga de autos constante de relatório eletrônico ou de livro protocolo far-se-á imediatamente à vista do interessado, sendo-lhe facultada a obtenção do recibo de autos assinado pelo servidor em instrumento previamente confeccionado pelo interessado e do qual constarão designação do ofício de justiça ou da seção administrativa, número do processo, tipo de demanda, nome das partes e data da devolução. A cada auto processual corresponderá um recibo e a subscrição pelo servidor não implica reconhecimento da respectiva regularidade interna. O parágrafo 4 foi revogado. Artigo 163. Os advogados, a sociedade de advogados, os representantes judiciais da Fazenda Pública e os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, mediante petição dirigida ao juiz corregedor permanente, poderão indicar prepostos, funcionários ou estagiários autorizados a retirarem, em nome daqueles, os autos em carga. Parágrafo 1. Da petição que será arquivada em pasta própria, constarão os nomes completos, os números dos documentos de identidade, do CPF e os números das identificações funcionais, se o caso. Parágrafo 2. O funcionário ou estagiário deverá portar o documento de identidade e a cédula ou crachá funcional, conforme o caso, no momento da retirada dos autos, para que o ofício de justiça possa verificar, mediante conferência das petições arquivadas, se a pessoa encontra-se autorizada a subscrever a carga. Parágrafo 3. A carga dos autos será feita em nome da pessoa que subscreveu a autorização e dela constarão os dados da pessoa que estiver retirando os autos. Parágrafo 4. Qualquer alteração no rol de pessoas autorizadas a retirar os autos deverá imediatamente comunicada ao juiz. Vou ler novamente. Parágrafo 4. Qualquer alteração no rol de pessoas autorizadas a retirar os autos deverá ser imediatamente comunicada ao juiz corregedor permanente. Artigo 164. Não havendo fluência de prazos, os autos somente serão retirados em carga mediante requerimento. Parágrafo 1. Na fluência de prazos, os autos não sairão do ofício de justiça, salvo nas hipóteses expressamente previstas na legislação vigente, ressalvado, porém, o seu curso ou, em outras hipóteses de impossibilidade de retirada dos autos, o direito de requisição de cópias quando houver justificada urgência na extração respectiva, mediante autorização judicial, observando-se o procedimento próprio. Parágrafo 2. Na fluência de prazo comum, só em conjunto ou mediante prévio ajuste por petição nos autos, os procuradores das partes, os seus prepostos, retirarão os autos, ressalvada a obtenção de cópias para a qual cada procurador ou preposto poderá retirá-los pelo prazo de 2 a 6 horas, mediante carga independentemente de ajuste, observado o término do expediente forense. Artigo 165. A carga rápida dos autos será concedida pelo escrivão ou escrevente responsável pelo atendimento pelo período de 1 hora, mediante controle de movimentação física dos autos, conforme formulário a ser preenchido,
e assinado por advogado ou estagiário de direito, devidamente constituído no processo, ou ainda por pessoa credenciada pelo advogado ou sociedade de advogados, respeitando o seguinte procedimento. Inciso 1. Os requerimentos serão recepcionados e atendidos desde que formulados até às 6 horas da tarde, até às 18 horas. Inciso 2. O formulário de controle de movimentação física será juntado aos autos no exato momento de sua devolução ao ofício de justiça, certificando-se o respectivo período de vista. Inciso 3. Na hipótese dos autos não serem restituídos no período fixado, competirá ao escrivão judicial representar no prazo de 24 horas ao juiz corregedor permanente, inclusive para fins de providências competentes junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 166. É vedada a retenção do documento de identificação do advogado ou do estagiário de direito no ofício de justiça para finalidade de controle de carga de autos em qualquer modalidade ou circunstância. Artigo 167. O advogado deve restituir no prazo legal os autos que tiver retirado do ofício de justiça. Se intimado pessoalmente, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo. Parágrafo 1. Verificada a falta, o juiz comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição das penalidades. Parágrafo 2. O expediente de cobrança de autos receberá a autuação singela sem necessidade de registro. Parágrafo 3. Devolvidos os autos, o ofício de justiça, depois do seu minucioso exame, juntará o expediente de cobrança de autos, certificando a data e o nome de quem os retirou e devolveu. Parágrafo 4. Na hipótese de extravio dos autos, o expediente de cobrança instruirá o respectivo procedimento de restauração. Artigo 168. O escrivão ou o chefe de seção deverá mensalmente, até o 10º dia útil do mês subsequente, verificar o cumprimento dos prazos de devolução dos autos retirados, relacionar em 2 vias os autos em poder das partes, além dos prazos legais ou fixados, a primeira encaminhada sob forma de representação ao juiz corregedor permanente para as providências previstas no artigo 167 e a segunda via para acompanhamento e controle, arquivada em pasta própria. Artigo 169. O disposto nessa seção aplica-se no que couber a todos os demais destinatários de carga.